É uma alegria poder começar amanhã louvando, adorando a Deus, com canções tão lindas que nós já desfrutamos. Na verdade, isso é um banquete espiritual para a nossa vida, para a nossa semana, para o nosso ano. Eu espero que você já esteja alimentado, preparado. Tem uma música que foi cantada hoje, que eu pedi para o coral cantar, que o nome da música é Prepare o Caminho do Rei. E a letra da música fala que meu Senhor logo vai voltar, prepare o caminho do Rei. Deixe tudo pronto para aquele dia, prepare o caminho do Rei. E eu gosto de cantar essa música. Eu gosto de lembrar que um dia Jesus vai voltar, amém? E hoje nós vamos falar de lembranças. O livro de Deuteronômio, se você for estudar aquele livro, em muitos capítulos ali de Deuteronômio, você vai ouvir essa palavra, lembre-se. Porque o contexto de Deuteronômio, o povo saiu do Egito e agora está indo para a terra prometida. E Deus, por meio de Moisés, está falando para o povo, olha, lembre-se de como vocês eram escravos no Egito. Lembre-se de como eu os salvei poderosamente, realizando no meio de vocês milagres e maravilhas. Porque a nossa memória, muitas vezes, ela tem dificuldade de lembrar de algumas coisas. Há muitas coisas que aconteceram na nossa vida que nós gostamos de lembrar sempre. Por exemplo, data de aniversário. Tem alguns que não gostam, mas a grande maioria gosta de comemorar seu aniversário, faz uma festa, convida os amigos. E aí fica esperando aquele presente, né? Eu nunca tive uma comemoração de aniversário quando eu era criança. Porque na minha família isso não tinha muita importância. Mas depois que eu me tornei cristão, os irmãos uma vez fizeram uma festa de aniversário para mim e não me avisaram. Arrumaram uma casa fantástica, encheram de comida, de balões, de mensagens e me tapearam, sabe? Me enganaram. Olha, a gente vai para tal lugar. Aí eu fui lá, eu sozinho com outro irmão. Quando eu entrei na casa, todo mundo lá, parabéns. Então, eu fiquei super feliz com aquela data de aniversário. A gente também lembra do dia do nosso salário, quando nós vamos receber nosso salário. Porque a gente quer usar o dinheiro para pagar nossas contas, para talvez planejar uma viagem, comprar um carro novo, uma roupa nova, não sei, dar um presente para alguém. A gente nunca esquece, basicamente, a maioria das pessoas não esquece o dia de receber o salário. O dia de casamento, a data do casamento também, é uma data muito especial. Eu lembro que quando eu me casei com a Evanilde, antes do casamento, a gente foi ver a igreja, na porta da igreja, ela caiu 2 vezes na porta da igreja. Ela estava tão emocionada que chegou a cair mesmo. E eu lembro disso, e a gente riu disso. Eu lembro cantando música no meu casamento para ela. Que especial. A data do nascimento da minha filha Isabela, eu lembro, 2 horas da manhã, lá na maternidade Santa Joana. O médico ainda falou, você quer entrar para ver? Eu falei, não, eu prefiro ficar fora. Mas tinha uma câmera filmando, e na hora que ela nasceu, que ela chorou, eu chorei tanto. Ver aquela criança tão pequenininha nascendo, chorando. E hoje ela já está uma moça. Uma das coisas mais importantes na nossa vida é nossa memória. Muitas vezes nós esquecemos de coisas que deveríamos lembrar constantemente.
eu gosto de lembrar do dia do meu batismo. Esse dia eu procuro sempre lembrar em minhas orações, nas minhas meditações diárias. Por quê? Porque eu lembro de como eu era antes de conhecer o Evangelho. E aquele dia fui batizado 3 horas da manhã, numa casa lá na Vila Mariana, um frio de julho de 90. Está mais frio do que está hoje. E os irmãos falando, olha, você não quer deixar para ser batizado amanhã, porque está muito frio? Eu falei, eu quero ser salvo hoje. Quer deixar para amanhã, se amanhã eu morrer, se Jesus voltar. Eu estava tão sedento de ser salvo, que eu falei, não, eu quero hoje. E os irmãos, 4 pessoas somente estavam no meu batismo. Eu saí tão leve, tão emocionado de dentro daquela piscina. Grato por me sentir amado e perdoado por Deus. Bom, falando de memória, nossa memória, irmãos e amigos, às vezes parece que está adormecida, não é verdade? A gente lembra de muitas coisas durante nosso dia, contas para pagar, preocupações, viagens, coisas que a gente quer conquistar, coisas que a gente perdeu, e aquilo fica na nossa memória. Mas a Bíblia é um livro fantástico, amém? Deus é bom. E Deus deixa na palavra dele muitos sinais, muitas placas de advertência, para lembrar nossa memória, para despertar nossa memória. A Bíblia também é recheada de promessas de esperança. Essa semana eu fiz um estudo sobre as promessas de Deus. Fui pegando várias escrituras do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então, Deus é um Deus que cumpre promessas. Ele prometeu a Abraão, Abraão, olha, você, por meio de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Deus cumpriu essa promessa. E várias outras promessas que estão na Bíblia. Mas a Bíblia também, ela traz mensagem de esperança, de promessa, mas ela também traz muitas advertências para nós. E se nós queremos ser um tipo de homem, de mulher, que vai ter uma vida que agrada a Deus, uma vida fiel a Ele até o fim, nós precisamos, sim, prestar atenção nas promessas, mas também nas advertências que Deus faz para nós. O caminho para o sucesso não é fumar Hollywood, é a obediência. Mas por que você está falando fumar Hollywood? Porque quem é mais antigo, tinha uma propaganda que falava sobre isso. O caminho para o sucesso é fume Hollywood. Mas o caminho para o sucesso com Deus é a obediência. Até o fim, ser fiel a Ele, a palavra dEle, a Cristo. E hoje de manhã nós vamos falar de um personagem na Bíblia, a mulher de Ló. E Jesus, numa conversa com seus discípulos, ele fala, olha, lembre-se da mulher de Ló. Um versículo só ele fala isso. O que ele está querendo despertar na mente dos discípulos com essa frase? Lembre-se da mulher de Ló. Vamos para Lucas capítulo 17,
versículo 20 ao 33. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, estar aqui ou estar ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então ele disse aos discípulos: chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não o verão. Alguns vão dizer a vocês: olhem aqui, olhem ali, porém não saiam para procurá-lo. Porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será no dia que o Filho do Homem vier. Mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje. Como foi no tempo de Noé, assim também será nos dias de antes da vinda do Filho do Homem. Todos comiam e bebiam, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Depois veio o dilúvio e matou todos. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. No dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e matou todos. Assim será o dia que o Filho do Homem aparecer. Aí, quem estiver em cima de sua casa no terraço, desça e fuja logo, e não perca tempo entrando na casa para pegar suas coisas. E quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem da mulher de Ló. A pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. Vamos orar. Nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, é impressionante o amor do Senhor por nós, seres humanos. O Senhor é um Deus que sempre cumpre tuas promessas na vida dos seus servos. O Senhor tem dado a cada um de nós inúmeras demonstrações do seu poder, do seu amor, da sua glória, da sua graça. E queremos agora também, como povo de Deus, deixar que o Senhor nos alerte também sobre a vinda do seu Filho, a segunda vinda de Jesus, que será um dia de glória para alguns, mas também será um dia de vergonha para muitos. Enquanto vivemos aqui neste mundo, refresca a nossa memória com a sua palavra, com o exemplo dos seus servos, tanto os bons exemplos, como aqueles que não são bons exemplos. Ajuda-nos a imitar o que é bom e a rejeitar tudo o que é mal. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Lucas 17, do versículo 1 até o 4, Jesus ensina como viver uma vida fiel a Deus. Ele fala sobre perdão, como devemos conceder perdão ao outro que peca contra nós. Nesse mesmo capítulo, do versículo 5 ao 10, ele ensina como viver uma vida de fidelidade, sem buscar sua própria glória, mas a glória para Deus. No versículo 11 ao 19, ele ensina como devemos cultivar a gratidão. Ele fala sobre a cura dos leprosos. E um só volta para agradecer. É impressionante isso. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, do versículo 20 em diante, ele está lá numa conversa com os professores da lei, os fariseus. E eles fazem uma pergunta para Jesus, interessante. E a pergunta é:
Quando ia chegar o reino de Deus? Interessante essa pergunta. Os mestres, os professores da lei, esses homens, eles acreditavam que Deus iria levantar um homem, um libertador, que viria para Israel, queria libertar o povo de Israel da opressão que o povo estava sofrendo através do Império Romano. E esses fariseus acreditavam que talvez Jesus fosse esse homem que iria pegar uma espada, juntar um exército de soldados para ir lutar contra os romanos e tomar posse da terra. Ainda hoje, vários judeus ainda acreditam que o Messias vai voltar. Que estão se preparando para isso. Essa semana eu assisti um vídeo que fala que já existe uma preparação lá em Israel para a construção do terceiro templo, porque eles estão esperando esse Messias. E é interessante a gente pensar sobre o reino de Deus. Que a resposta de Jesus é muito importante para nós aqui essa manhã. Olha o que Jesus responde. Ele fala assim, quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Mas ele fala, está dentro de você. Não é uma coisa palpável, não é uma coisa que você pode ver, mas é algo que Deus vai revelar a cada pessoa no interior dessa pessoa. Por isso que tem pessoas que não se tornam cristãs, porque Deus ainda não revelou para elas esse mistério do reino de Deus, do reino dos céus. Por que ele faz isso? Eu não entendo. Porque alguns são salvos e outros não. Na visão de Jesus, o reino de Deus é para ser cultivado na nossa vida interior. Amém? Olha, o meu interior e o seu interior, ninguém pode ver. Só Deus, só Jesus Cristo. Então é algo que temos que cultivar dentro de cada um de nós. E depois de responder a pergunta dos fariseus, no versículo 22, olha o que ele fala para os discípulos. Agora é para os discípulos que Jesus mira sua atenção. Ele disse aos discípulos, chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não verão. Jesus está aqui refrescando a memória dos discípulos, já. Ele já está falando, olha, vocês ouviram a pergunta dos fariseus, mas vai chegar um dia, e não está longe, em que vocês vão querer ver um dia de mim, Jesus, o Filho de Deus, mas vocês não verão. Que coisa mais estranha. O que ele quer dizer com isso, Edson? Irmãos, tudo que Jesus fala é muito importante, amém? Olha, tudo que ele fala nós devemos levar a sério. Então, como nós estamos hoje? Eu queria perguntar para você, sendo bem honesto com você, você lembrou da mulher de Ló essa semana? Você lembrou da mulher de Ló esse mês?
Você lembrou que Jesus vai voltar repentinamente? Porque isso tem tudo a ver com nossa vida de fé, com como nós vemos o reino de Deus, como nós cultivamos no nosso coração a fidelidade, a gratidão, o amor, a responsabilidade de pregar o Evangelho. E ele dá algumas direções e alertas, né? No versículo 23 ele fala que alguns vão dizer a vocês: olhe, aqui, olhe, ali, porém não saia para procurar. Olha, hoje tem muita gente falando que é o Messias. Tem muitos falsos messias ao redor do mundo. Aqui no Brasil tem um bem famoso, Henry Critt, né? Como é? Aquele do Paraná, ele é bem famoso, ele fala que ele é o Messias, né? E um monte de gente vai seguir aquele homem. Ele tem um poder de influência na vida de muitas pessoas. Ele é convidado para ir para a televisão, para programas. As pessoas parecem que gostam de ficar brincando com coisa muito séria. E talvez até a gente ri disso. Olha, nós estamos vivendo dias bem difíceis. E Jesus está alertando ao povo dele sobre um engano espiritual. Eu preguei há uns dias atrás sobre Paulo falando em 2 Timóteo capítulo 4, sobre que as pessoas iam deixar de ouvir a verdade e iam procurar mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. E hoje, o que não falta para nós é informação. Nós recebemos muita influência via celular, via TV, via internet, amigos de escola, amigos de condomínio, amigos de trabalho, pessoas falam muitas coisas para nós e aí, às vezes, a gente pode até ficar em dúvida se Jesus realmente existiu, se Jesus realmente, ele vai voltar um dia, que vai haver realmente o dia da vinda dele. E a gente põe em dúvida isso. Em Mateus 24, queria voltar aí, que tem a ver com esse texto de Lucas, Mateus 24, 23 a 26. Portanto, se alguém disser para vocês: vejam, o Messias estar aqui, ou o Messias estar ali, não acredite. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Estamos vivendo uma época de muito engano espiritual. Muita doutrina falsa, muito ensino falso. E eu vou ser bem honesto com vocês. A maior perseguição que a igreja hoje sofre não são dos de fora da igreja, são dos de dentro da igreja. Quando eu falo igreja, eu não falo somente a nossa igreja, é no geral. Eu tenho estudado a história da igreja. A gente tem percebido, sempre homens se levantam, homens cristãos comprometidos para criar doutrinas falsas. Tem um personagem chamado Marcião, que surgiu lá no século II, século III, depois de Jesus. E esse cara era bem comprometido com o Evangelho, mas ele aí começou a distorcer a verdade. E o que ele começou a difundir? Que existe dois deuses, o do Antigo Testamento
e o do Novo Testamento. O do Antigo Testamento é um Deus mau. O do Novo Testamento é um Deus bom. Ele criou essa doutrina. Até hoje, existem pessoas que seguem Marcião, que criou o marcionismo. Você vê, assim, os comentários quando você lê uma passagem como essa que a gente leu. Tem pessoas que ouvem lá, por exemplo, uma mensagem e depois você vai ver os comentários. Tem gente que põe um comentário lá, depois de ouvir uma mensagem, esse Deus do Antigo Testamento para mim não existe mais. Como que pode um Deus diferente do outro? Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Vários homens na história já quiseram confundir a cabeça do povo, trazendo essas doutrinas, esses ensinamentos. E o próprio Jesus, ele fala aqui no versículo 24, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. É nossa responsabilidade, sim, se manter na doutrina fiel, de não deixar que é a doutrina impura, a doutrina falsa nos contaminar. Porque como que você separa, discerne o falso do verdadeiro? Quando você vai para a palavra de Deus. A palavra de Deus nos deixa claro para todas as coisas. Ela traz clareza para a nossa vida. Ela traz clareza para nossas decisões. Ela traz clareza onde que a gente tem que apostar a nossa vida. Voltando lá para o livro de Lucas, no versículo 26, Lucas 17, 26. Olha, aqui Jesus está falando com os discípulos, tá bem? Ele vem refrescar a memória dos discípulos. No versículo 26, como foi no tempo de Noé, assim também será nos dias antes da vinda do Filho do Homem. Aqui Jesus está despertando a memória deles. Falando de quem? Jesus traz para a conversa um personagem do Antigo Testamento, Noé. E quem foi Noé? Um patriarca que pregou sobre arrependimento antes do dilúvio, mas ninguém ouviu Noé. Ninguém queria ouvir Noé. Noé era como uma andorinha que queria fazer verão lá no deserto, mas ele não conseguiu. Porque o povo ouvia Noé e zombava dele. Esse cara está maluco. Como que vai cair uma chuva no meio desse deserto? E ele está falando que vai ser tudo destruído. Jesus fala, olha, deixa eu lembrar vocês como foi na época de Noé, tá, meus discípulos? E ele fala que na época de Noé as pessoas comiam, bebiam, festejavam, casavam, se divertiam. E também pecavam deliberadamente. Havia no tempo de Noé um espírito de indiferença com Deus, um declínio moral, espiritual. As pessoas viviam na depravação e achavam tudo aquilo muito divertido. E Noé era ainda desprezado por aquele povo. E Deus teve que tomar uma decisão. Olha, quem está falando isso, irmãos, é a pessoa mais amorosa do mundo. É Jesus, tá? Ele fala, Deus teve que destruir todo mundo. Lembre-se disso, Pedro, João, Tiago, André, Marcos. Fica atento para essas coisas. Versículo 28.
ele traz um outro personagem que tem a ver com o tema da minha aula. Ele fala de Ló. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam, construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre, e matou a todos. Mais uma vez ele está refrescando a memória, lembra? Nossa memória é importante. Lembra de Noé, lembra de Ló. O que acontecia no tempo de Ló, lá em Sodoma e em Gomorra? A cidade. Eu fiquei pensando, por que Deus decidiu destruir aquelas duas cidades? E o Abraão, cheio de compaixão, de amor, está lá em oração, batalhando com Deus. Olha, e se tiver 50 justos lá, você vai destruir toda a cidade junto com esses 50 justos? Deus falou, se tivesse 50 eu não destruiria. Aí o Abraão, e se tiver 45? Deus fala, não destruiria. Aí ele vai descendo em oração. Eu imagino a batalha que foi essa oração de Abraão, porque ele sabia que Ló estava lá. Então ele estava preocupado com o sobrinho dele. Então ele está orando e Deus, chega em 10. E se tiver 10, Deus? Se tivesse 10, eu não destruiria. Semana retrasada nós pregamos sobre oração. Que Deus quer que todos sejam salvos. Mas também nós sabemos que nem todos serão salvos. E Jesus está trazendo à memória daquele povo o exemplo de Ló. E quem era Ló? Ló era sobrinho do Abraão. Quando Deus chama Abraão para ele ir para a terra de Canaã, lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, Abraão ouve a voz de Deus e decide, olha, vou largar tudo aqui, sair do meio da minha família, eu vou para essa terra, porque eu sei quem está me chamando para ir. E Ló, talvez um sobrinho aventureiro, falou, quero ir na cola do meu tio, quero ir junto, deve ser uma viagem fantástica, no deserto, não tinha avião, não tinha navio naquela época, era de camelo, era de a pé, era de animal que se viajava. Imagina, se você for ver no mapa a distância de um lugar para outro, é uma distância considerável. E não tinha bússola. Como saber que eu estava no caminho certo? Mas aí o Ló sai junto com Abraão. E eles andam, fazem uma jornada pelo deserto e Deus dá várias direções. A gente vê a luta de Abraão nessa jornada e ele orando, ele vivendo em tendas, os anjos aparecendo. Ló está vendo tudo isso. A mulher de Ló também está vendo tudo isso. As filhas de Ló estão vendo tudo isso. A jornada do Abraão, pai da fé. Chegando lá, Abraão prospera financeiramente. Ló também prospera. Aí o que acontece? Ló e Abraão entram em desentendimento, partindo do Ló, porque os rebanhos de Abraão estavam crescendo, dele também, e aí começou a faltar espaço. Aí ele vai reivindicar, olha, o espaço não está dando para o nosso animal. Aí Abraão fala, escolha aí o lugar que você quer ir, que eu escolho depois. Aí ele olha, ele escolhe o melhor é Sodoma, porque o vale era bom, era cheio de mananciais, a grama era boa para matar a fome dos animais, e eles se separam ali. Mas o Ló vai trazer problema para Abraão. O próprio Abraão vai ter que lutar contra um exército para resgatar que Ló foi levado como inimigo, como escravo. O caminho da desobediência e da indiferença em relação a Deus tem consequências na nossa vida.
Eu não vou ler para vocês, mas se você quiser, você pode ler Gênesis 19, de 12 a 17, que fala a história da família de Ló. Quando os anjos vão até Sodoma para destruir aquela cidade, e eles encontram Ló, e Ló convida eles para ir para a casa dele. Os anjos falam, não, não queremos ir para a sua casa, queremos ficar na praça. Ló insiste tanto, os anjos vão então comer na casa de Ló. Eu acredito que a esposa de Ló fez um bom jantar para os anjos. A comida era boa, era visitantes. Aí passa um tempo, aparece uma multidão de homens e mulheres, parece, todo mundo da cidade, bate na porta de Ló e fala, olha, esses homens que estão hospedados na sua, tragam eles aqui para fora, porque nós queremos ter relações com ele. Olha que nível chegou essa cidade. Eu acredito que lá em Sodoma, todo mundo fazia sexo com todo mundo. Eles viram alguém novo lá. Era uma depravação aquele lugar. Mas era o que aquele povo queria fazer com os anjos. E Ló fala, não, eu tenho aqui minhas filhas, leva elas. Eles, não, nós queremos esses caras. Aí Deus intercede, os caras ficam cegos, todo aquele povo. E o anjo fala, fuja daqui, vai embora que Deus vai destruir. E Ló fica relutante no coração dele. E aí a Bíblia fala que os genros de Ló achavam que o que ele estava falando sobre o juízo de Deus era uma brincadeira. Ah, isso aí é uma brincadeira, Ló. Que vai destruir coisa alguma. Quantos hoje não pensam a mesma coisa? E aí o anjo dá uma direção bem específica para Ló e sua família. E fala, olha, ninguém deve olhar para trás. O que acontece? A mulher de Ló olha para trás. E ela vira uma estátua de sal. E é isso que Jesus quer refrescar na mente dos discípulos. Por isso que ele fala, lembre da mulher de Ló. Na verdade, a mulher de Ló não foi só a olhadinha que ela deu que fez ela perder a salvação dela. Ela estava na igreja, porque a igreja era a família, mas a igreja não estava dentro dela. Ela ouvia as orações de Ló, mas ela não orava, talvez como Ló orava. Isso eu estou falando para homens e mulheres. Aquilo já estava no coração há muito tempo. O mundo estava no coração. E é assim, quando a pessoa cai da fé, não é de um dia para o outro. É algo que está sendo cultivado por alguns meses ou anos no coração. A pessoa vê as coisas, ouve as coisas, sente as coisas, mas ela não muda. E, irmãos, eu quero encorajar vocês, porque Deus tem nos dado muitos privilégios, amém? Olha, assim como a mulher de Ló esteve do lado de Abraão, do lado de Ló, ela viu várias coisas que esses homens passaram e fizeram, mas ela não amou Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Nós não podemos nos enganar, porque estar ao redor de pessoas espirituais não nos garante a salvação. Eu e você somos chamados para ser como Jesus. E eu gostaria de concluir quando Jesus fala aqui no versículo 32 e 33, lembrem da mulher de Ló. A pessoa que procura seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. Olha a diferença de uma frase do 32 para a frase seguinte. Jesus é fantástico.
Ele muda as coisas assim. Da água para o vinho, porque Ele é Deus, é Filho de Deus, Ele é cheio de sabedoria. Então hoje, nós temos aqui o privilégio de conhecer a Bíblia. Nós temos o privilégio de fazer parte do reino de Deus. Nesta geração, nós temos o privilégio de desfrutar de uma comunhão com irmãos e irmãs que nos amam, que oram por nós, que querem construir relacionamento conosco. Nós temos o privilégio também de sermos chamados filhos de Deus, de termos paz verdadeira, segurança verdadeira, esperança da vida eterna. Cada um de nós aqui somos chamados hoje por Jesus a lembrar também da mulher de Ló. Estamos vivendo, irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida, em um tempo em que muitas pessoas estão vivendo como a mulher de Ló. Dentro da igreja, mas a igreja não está dentro da pessoa. E nós precisamos examinar a nós mesmos, porque só nós conhecemos nós mesmos. E Deus. Jesus hoje nos chama a renovar nossas mentes, como Héctor pregou semana passada. Que é lembrar. A ser homens e mulheres maduros na fé. Devemos lembrar que a luz, o conhecimento, a graça de Deus são grandes privilégios que cada um de nós podemos desfrutar para a honra, louvor e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem que crescer e a gente diminuir. Ele tem que ser o personagem principal aqui no púlpito, na igreja, na minha vida, na sua vida. Se Jesus não é o tesouro seu ainda, eu quero te encorajar a você tomar uma decisão urgente de torná-lo ele seu tesouro. Algo precioso para você. Vamos todos juntos estar de prontidão, preparados para a volta do Rei. Vamos todos juntos exaltar o nome dEle através dos nossos lábios, mas através de nossas vidas. Por que, heredes? Porque o Rei prometeu que logo vai voltar. Ele fala, olha, eu venho e não vou demorar. Eu vou orar e agradecer e logo depois nós vamos ter um batismo, amém? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos prometeu que voltará um dia. Ajuda cada um de nós a termos o coração sempre pronto e preparado para quando o Senhor voltar. Qualquer dia, pode ser hoje, pode ser essa semana, esse mês, esse ano, nós não sabemos. Que nosso coração e nossa memória possa lembrar de tudo que o Senhor tem feito de forma tão maravilhosa na vida de cada um de nós. Agradeço por esse batismo que nós vamos ter agora. Essa pessoa que o Senhor atraiu para viver na luz, para viver no reino do Senhor, para conhecer Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque mais uma vez o Senhor demonstra a sua graça, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia para nós pecadores. E o Senhor seja o nosso tesouro mais precioso, que Cristo seja a nossa fonte de vida verdadeira. Te agradecemos em nome dele. Amém.